A gente hoje vai resumir e revisar efeito Doppler e fazer um exemplo que mais ou menos engloba tudo que pode acontecer nesses casos que a gente está considerando. Quando a gente fala de efeito Doppler para ondas sonoras, a gente tem que considerar dois casos. Aqui a gente está fazendo uma série de simplificações, né? Uma delas é só considerar ondas sonoras. A outra é que o nosso movimento vai ser unidimensional. Tá? Então significa que a gente tem uma fonte, que é quem emite as ondas. Então aqui a gente tem as frentes de onda, que são concêntricas, né? A fonte está no centro e essas ondas vão se propagando radialmente aqui, se afastando da fonte. Então, além da fonte, a gente tem um detector, e quando se diz que o nosso movimento aqui vai ser unidimensional, significa que tanto a fonte quanto o detector estão restritos a se moverem por cima dessa linha que une os dois. Tá? Então, a gente tem as quatro possibilidades: a fonte pode ir para a direita ou para a esquerda, o detector para a direita ou para a esquerda, o que nos dá essas quatro combinações. A única coisa que vai ser relevante aqui é quando a fonte está indo na direção do detector ou quando ela está indo na direção oposta. Tá? Essa é a informação relevante no caso do movimento. Tá? Então, o primeiro caso que a gente vai considerar é a fonte está estacionária e o detector em movimento. Quando a gente diz estacionário e movimento, é em relação ao ar. A onda sonora ela precisa de um meio físico onde ela se propaga. Tá? Então, esse meio, que no caso é o ar, ele nos dá um sistema de referência específico, né, ideal para analisar o problema. Então, todo o movimento, as velocidades são sempre em relação ao ar, que a gente supõe que está estacionário. Bom, o caso mais simples, obviamente, é quando nem a fonte nem o detector estão se movendo. Tá? Então, a fonte emite essas frentes de onda. Então, existe uma diferença de tempo entre duas frentes consecutivas que nos dá o período dessa onda. Se a gente tem o período, o inverso nos dá a frequência. Quando os dois estão estacionários, não há nada que modifique as propriedades dessa onda, nem quando ela é emitida, nem quando ela é recebida. Então, no caso, fonte estacionária, detector estacionário, se a onda sai aqui com uma frequência f0, ela vai chegar no detector com a mesma frequência. Tá? Então, quando a velocidade do detector é zero, tá? A gente está fazendo aqui fonte estacionária, então VF, velocidade da fonte, nesse caso é sempre zero, mas a velocidade do detector pode não ser. Se for zero, a gente recebe, né, a onda é recebida aqui no detector com a mesma frequência que ela é emitida. F é a frequência com que ela chega no detector, F0 é a frequência aqui na fonte. Então, se o detector está estacionário, a frequência é a mesma. Como velocidade é frequência vezes comprimento de onda, então a frequência original vai ser a velocidade da onda no meio, ou seja, a velocidade do som, que a gente está considerando 343 metros por segundo, dividido pelo lambda zero. Tá? Então, o lambda zero, que é aqui no desenho deveria ser lambda zero, o comprimento de onda, né, é dado pela frequência original. Vocês notem que, como a fonte não está se movendo, o comprimento de onda ele é constante. Deixa eu passar rapidinho para vocês verem a figura. No próximo caso, quando a fonte vai se deslocar, vocês vão ver que a distância entre duas frentes de onda consecutivas, elas vão se aproximar,
aqui quando elas estão do lado para onde a fonte está indo, e elas vão se afastar no outro lado. Então o comprimento de onda pode ser menor ou pode ser maior. Mas isso porque a fonte está se movendo em relação ao ar, que é o nosso sistema de referência. Quando a fonte não se desloca, que é o nosso caso aqui, o comprimento de onda se mantém constante. Tá? Então, a gente não precisa se preocupar. Bom, aqui então a gente está considerando que só o detector se move e tem duas possibilidades. Ou ele se aproxima da fonte, ou ele se afasta. A frequência com que ele vai receber essas ondas vai ser dada pela taxa com que ele atravessa as frentes de onda, né? Então, quando ele está estacionário, as frentes vão passando por ele com a mesma frequência, com a mesma taxa com que elas foram produzidas, mas quando ele caminha, quando ele se desloca na direção aqui das frentes de onda, ele vai passar por mais ondas num certo intervalo de tempo, né? Se vocês estão parados ali na beirinha do mar, as ondas vão passar por vocês com uma certa frequência, mas se vocês caminham na direção do fundo, vocês vão atravessar mais ondas, mais frentes de onda no mesmo tempo, então é como se a frequência tivesse aumentado. O que a gente quer saber aqui é de quanto é esse aumento. Então, quanto é a frequência percebida. Tá? Bom, então a gente já sabe que se eu estou andando na direção da fonte, a frequência tem que aumentar, e se eu estiver me afastando, ela tem que diminuir. Tá? Então, o nosso resultado tem que ser a frequência original mais alguma coisa ou a frequência original menos alguma coisa. A questão toda é saber quanto é essa quantidade que vai ser ou somada ou subtraída. Bom, quando o detector está andando na direção da fonte, é como se a onda tivesse uma velocidade maior. Tá? Então, de quanto vai ser essa velocidade? Bom, vai ser maior exatamente VD, que é a velocidade do detector. Então, a frequência que vai ser recebida vai ser a nova velocidade. Tá? Então, agora aqui, quando o detector se aproxima da fonte, a gente soma a velocidade do detector com a velocidade da onda, a velocidade do som, e o lambda é sempre o mesmo. O lambda é sempre lambda zero, porque ele não vai se modificar aqui. Então, a gente substitui esse lambda zero, que é o comprimento de onda original, para fazer aparecer o F0. Então, no lugar de lambda zero, eu substituo por V sobre F0. Esse F0 passa para cima multiplicando. Então, fica F0, que multiplica V dividido por V, que é 1, mais VD dividido por V. Então, aqui a gente tem o resultado como a gente esperava. A frequência recebida pelo detector quando ele se aproxima da fonte vai ser a frequência original, esse 1 vezes o F0, mais alguma coisa. Essas velocidades são todas em módulo, tá? O sentido do movimento a gente está colocando explicitamente aqui nesses sinais. Então, não coloquem velocidades positivas ou negativas aqui, sempre o módulo. A velocidade vai ser, então a frequência vai ser tanto maior quanto maior for a velocidade com que o detector se aproxima da fonte. No outro caso, quando ele se afasta, a gente sabe que a frequência vai ter que ser menor do que a frequência original. O igual aqui eu deixo nos dois casos, porque quando o detector estiver estacionário, quando o VD for zero, esse pedaço aqui some e a gente recupera a frequência original, tá? Como tem que ser. Então, eu deixo menor ou igual, porque nos dois casos a gente recupera o caso estacionário, quando a velocidade do detector é zero. Então, quando a gente está agora, né, o detector está indo para o outro lado, quando ele se afasta da fonte, é como se vocês estivessem num carro que
tá numa velocidade maior do que o carro que está atrás. Quando vocês olham para esse carro que está atrás, ele parece ter diminuído de velocidade. Tá? A velocidade dele parece pequenininha. Então é isso que acontece aqui. Agora a onda, como a gente está fugindo dela, como a gente está indo aqui para a direita, é como se a velocidade dela diminui, ela leva mais tempo para nos alcançar. Então a gente desconta para diminuir aqui a velocidade da onda, né? A velocidade que ela tem em relação ao ar, menos a velocidade com que o detector está escapando para a direita lá. Então aqui é exatamente o caso anterior, só que troca o sinal. O lambda zero de novo, eu substituo por V sobre V0, passo o F0 para cima, e a gente tem a mesma equação, só que com o sinal de menos. Então, quando o detector se afasta, a frequência percebida vai ser menor do que a frequência emitida, a frequência original. Quanto menor, bom, vai depender da velocidade dele. Tá? A gente pode combinar essas duas equações, os termos são todos iguais, a única coisa que muda é o sinal, então a gente bota aqui mais ou menos. Bom, quando a gente tem a fórmula, como é que a gente sabe qual é o sinal que a gente precisa usar? Não precisa decorar nenhuma regrinha, porque a escolha do sinal ela é intuitiva. Por quê? Porque a gente entende intuitivamente aqui que quando o detector se aproxima, a frequência tem que aumentar. Quando o detector se afasta, a frequência tem que diminuir. Então, quando vocês pegam um problema, aí no enunciado diz, o detector aqui se afasta. Né? Ou vocês interpretam o enunciado, né? Entendem o que ele significa e concluem que o detector se afasta. Qual é o sinal que vocês vão colocar? Bom, se o detector se afasta, vocês sabem que a frequência tem que diminuir. Então vocês escolhem o sinal que faz com que a frequência diminua, que vai ser o sinal de menos. Se o detector se aproxima, vocês sabem que a frequência tem que aumentar. Então vocês escolhem o sinal que faz com que a frequência aumente. Tá? Então, usando a intuição física aqui, sabendo o que é esperado do problema, a gente escolhe o sinal. Ou seja, entendendo o que está acontecendo, a gente pode escolher qual é o sinal adequado, sem ter que decorar regrinha nenhuma, porque é fácil se confundir. Até porque quando a fonte puder se mover também, vão ter outros dois sinais envolvidos. Tá? Para dar nossas 4 possibilidades. Então, é uma bagunça aqui saber qual é o sinal. Se a gente entende o que está acontecendo, se a gente sabe o que tem que acontecer com a frequência, isso facilita essa escolha de sinais. Tá? Um último comentário aqui em relação a esse caso é o que acontece quando a velocidade do detector é maior do que a velocidade da fonte aqui quando ele se afasta. Se eu boto um VD que é maior do que V, eu vou ter um número maior do que 1 e vou ter 1 menos esse número, ou seja, eu vou ter resultados negativos. Então, quando a velocidade do detector quando o detector se afasta com uma velocidade maior do que a velocidade da onda, aqui pela nossa equação, a gente tem uma frequência negativa. O que significa essa frequência negativa? Quando o detector se afasta com uma velocidade maior do que essas frentes de onda estão andando, significa que elas nunca vão chegar nele. Né? Ele está fugindo mais rápido do que elas podem se deslocar. Então, nesse caso aqui, o outro caso, quando a gente inverter essa ordem aqui, nesse caso aqui de fonte estacionária e detector em movimento, uma frequência negativa nessa equação simplesmente significa que a onda não atinge o detector. Tá? Porque a velocidade do detector é maior do que a velocidade de aproximação aqui da onda. Tá bom? Então não tem nenhuma dificuldade em entender o que significa a frequência negativa nesse caso. Bom, então esse aqui é o primeiro caso.
O segundo caso, um pouquinho mais complicado, mas também não muito, é aquele onde o detector agora está estacionário, está parado em relação ao ar, ao nosso sistema de referência, o meio onde a onda se propaga, e quem se desloca é a fonte. Como a fonte se desloca, ela quando estava no primeiro instante aqui, ela emite uma frente de onda. Essa frente de onda ela vai se propagar em relação a esse centro aqui. Então a primeira frente de onda que foi emitida, ela mantém o centro em relação a onde estava a fonte quando emitiu essa frente de onda. Tá? Então esse círculo, o centro estava aqui. Então esse aqui é o primeiro dos tempos. Tá? O primeiro tempo que a gente está olhando, a primeira emissão de uma frente de onda. Só que a fonte está se deslocando com uma certa velocidade VF. Quando ela chegou nesse outro ponto aqui, é o tempo que a primeira frente de onda, né, levou para se afastar. E nesse outro instante, a nossa fonte emite uma segunda frente de onda. Essa frente de onda vai ter como centro sempre esse ponto aqui. Né? Depois que passar um certo tempinho, ela chegou aqui. Tá? Então, esses pontos aqui, os dois estão no passado. Esse aqui foi onde estava a fonte quando ela emitiu a primeira frente de onda. Esse ponto aqui é onde estava a fonte quando ela emitiu o segundo frente de onda. Tá? A segunda frente de onda. E ela vai se deslocando. Depois ela vai emitir a terceira frente de onda e assim por diante. Então eu vou ter uma série de círculos aqui. No vídeo lá da aula assíncrona, vocês têm uma animação mostrando como é que ficam esses círculos à medida que eu vou mudando a velocidade dessa fonte. Bom, o primeiro efeito é que se a velocidade de deslocamento é em direção ao detector, ou seja, a fonte se aproxima do detector, essa distância aqui diminui. Se o detector estiver aqui desse lado, né, ele está estacionário e agora a fonte se afasta fugindo dele. Então, se a velocidade da fonte é na direção oposta aonde está o detector, aqui o nosso comprimento de onda, que é a distância entre essas duas frentes de onda, vai aumentar. Tá? Então aqui o nosso comprimento de onda original, lambda zero, ele vai diminuir, então eu vou ter que descontar alguma coisa dele, e aqui ele vai aumentar, então eu vou ter que somar alguma coisa. Bom, a primeira coisa que a gente estabelece aqui são aquelas quantidades que valem quando tanto a fonte quanto o detector estão estacionários, que é exatamente o mesmo caso que a gente viu antes. Tá? Então, a frequência original ela é a velocidade da onda dividida aqui em proporção ao comprimento de onda original. Tá? E essa frequência é exatamente o inverso do período, ou seja, o tempo entre a emissão de duas frentes de onda consecutivas, esse tempo característico da onda é o período, o inverso dele é a frequência. Tá? Bom, então se eu quiser calcular esse novo comprimento de onda aqui, que é menor do que o comprimento de onda original, quanto que eu preciso descontar aqui do lambda zero para ter o novo comprimento de onda? Bom, eu preciso descontar exatamente a distância que a fonte andou nesse tempo. Qual é o tempo? O tempo é o período. Tá? Então, entre a emissão de duas frentes de onda, passou um tempo t0, o período t0, e nesse tempo a onda vai andar Vf vezes t0. Velocidade vezes tempo nos dá a distância. Então, a distância que a fonte anda no tempo t0, que é o tempo entre duas emissões consecutivas de frentes de onda aqui, é o quanto a gente precisa somar ou subtrair no comprimento de onda para ter
o comprimento de onda que vai chegar aqui no detector. Então, quando a fonte vai na direção do detector, o comprimento de onda tem que diminuir, então a gente desconta a distância que a fonte anda. Então a gente faz menos, está descontando o quanto a fonte anda a sua velocidade, VF, vezes o tempo entre essas duas emissões aqui. E quando o detector está aqui do outro lado, a gente sabe que o comprimento de onda tem que aumentar, então a gente soma essa mesma quantidade, quanto a fonte andou. Então, nesse caso aqui, como o comprimento de onda se modifica porque a fonte se desloca em relação ao sistema de referência, a gente primeiro calcula de quanto vai se modificar o comprimento de onda, tá? Para depois calcular a frequência. Então, aqui a gente escreve esse lambda zero em termos de f. Então, no lugar do lambda zero, a gente usa aquela mesma expressão aqui, v sobre f0. Então, substitui aqui v sobre f0. Então, fica v sobre f0 menos mais. E, ao invés do período, a gente usa aqui o período é o inverso da frequência. Então, fica vf sobre f0. Tá? Então, a gente tem agora o comprimento de onda escrito em termos das quantidades conhecidas, que são as velocidades, dividido pela frequência com que a onda emite. A frequência, que é o que a gente quer, porque o efeito Doppler se refere à mudança na frequência por causa desses possíveis movimentos, então a gente coloca aqui o inverso desse lambda que a gente acabou de obter. E essa aqui é a nossa fórmula. Tá? Então aqui já tem os dois casos possíveis, a fonte se afastando ou se aproximando, e aparece de novo a questão de antes. Qual é o sinal que eu tenho que usar em cada caso? Você sempre tem a opção de decorar, mas aí vocês ainda têm que decorar esses outros dois casos aqui para o movimento do detector. Tá? Mas de novo, se vocês entendem o que está acontecendo, a escolha do sinal ela é simples, né? Porque a gente pode usar a intuição física. Então, quando a fonte se desloca na direção do detector, a gente sabe que a frequência com que ele vai ouvir o som vai ser maior. Porque o comprimento de onda diminuiu, as frentes de onda estão mais próximas. Então, num certo intervalo de tempo, vão passar mais frentes de onda pelo detector. Então, quando a fonte se aproxima do detector, eu sei que a frequência tem que aumentar. Qual desses dois sinais faz com que a frequência aumente? Bom, a frequência vai aumentar quando o denominador diminuir, né? Porque quando eu faço a divisão aqui por um número menor, o resultado é maior. Qual é o sinal aqui que faz com que o denominador aumente? É o menos, porque agora eu vou ficar com um número menor. Se eu somar, eu vou ter um resultado maior. Então, quando a fonte se aproxima do detector, eu quero aumentar a frequência, então eu escolho o menos, porque é o menos que diminui o resultado. Quando o detector está do lado de cá, aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Qual é o sinal que diminui a frequência? Bom, agora eu quero aumentar o denominador, então eu escolho o sinal mais, porque daí aumenta o denominador e aí o resultado é menor, como eu quero. Tá? Então, simplesmente sabendo o que tem que acontecer com a frequência que eu recebo, eu escolho o sinal. Então, sempre que o movimento da fonte fizer com que a frequência aumente, eu escolho menos. Se o movimento fizer com que a frequência diminua, eu escolho o mais. Tá? Então, deixa eu só ver se eu botei um... Não. Então, quando eu combino esses dois resultados, essa equação que leva em conta o movimento da fonte e essa equação aqui que leva em conta o movimento do detector, a gente pode escrever essa equação. Se a velocidade do detector é zero, se eu não tenho esse pedaço aqui, eu tenho essa equação aqui que a gente acabou de
de escrever. Se é a fonte que está parada, se eu não tenho esse pedacinho, o resultado é essa primeira equação. Então, essa equação aqui, ela engloba todos os casos possíveis, né? Eu tenho mais e menos, menos mais aqui, podia ter escrito mais ou menos, tanto faz. E aí a gente tem as 4 possibilidades, né? Eu posso ter mais, menos, mais, menos, mais. Então eu preciso interpretar o enunciado dos problemas para fazer a escolha correta desses sinais, para saber qual das 4 possibilidades eu tenho. E como a gente vai ver no exemplo que a gente vai resolver em seguida, a mesma situação eu posso ter que fazer escolhas diferentes, porque em momentos diferentes do mesmo problema eu posso ter que mudar esses sinais. Então deixa eu só fazer um último comentário aqui. Se vocês viram já o vídeo da aula assíncrona aqui, lá foi discutido, e eu recomendo que vocês olhem, e no material também lá tem escrito, o que acontece agora quando a velocidade da fonte se aproxima da velocidade do som aqui, da velocidade com que a onda se propaga. Então, se eu for aumentando essa velocidade aqui, eu vou diminuir a distância entre as duas frentes de onda. Tá? Bom, aqui não são só 2 ondas que vão ser emitidas. Né? Cada vez que passa o tempo t0, uma nova frente de onda é emitida. A animação que tem lá no vídeo da aula assíncrona mostra direitinho que quando a velocidade da fonte se aproxima da velocidade do som, todas as frentes de onda que já foram emitidas, como a fonte aqui está se movendo com a mesma velocidade do som, vocês vão ver que essas frentes de onda elas vão ficando cada vez mais próximas, só que todas vão ficando mais próximas. Então, elas todas se acumulam aqui nesse ponto. Então, quando o detector receber a primeira frente de onda, ao mesmo tempo ele vai receber a segunda, a terceira, a quarta. Tá bom? Então, como todas as ondas estão chegando ao mesmo tempo, sem distância entre elas, é como se a frequência fosse infinita. Né? Eu tenho todas as fontes chegando ao mesmo tempo. Bom, de fato, quando a velocidade da fonte for igual à velocidade do som aqui, e nesse caso eu uso o menos, eu vou ter 0 do denominador. Tá? Então, quando a velocidade da fonte atinge a velocidade do som, eu tenho uma divergência. Uma frente de onda, vocês sabem que é uma perturbação no ar, né? Então, quando uma frente de onda chega, eu tenho essa oscilação. Se eu tenho um monte de frentes de onda chegando ao mesmo tempo, eu tenho muita turbulência naquele ponto. Isso é o que acontece quando um avião quebra a barreira do som, quando ele atinge a velocidade do som e passa dessa velocidade. Esse é um ponto que tem muita turbulência. E essa turbulência fazia, quando lá na década de 40 eles estavam tentando pela primeira vez fazer com que um avião vencesse essa barreira, eles tinham muita dificuldade em manter a estabilidade do avião nesse ponto. Então era muito comum o avião começava a chacoalhar todo, bem pertinho ali da velocidade do som, e perdia a estabilidade e despencava. Tá? E como a aceleração era muito grande, quando ele estava em queda livre, o piloto desmaiava. E vários pilotos morreram, né, porque eles não conseguiram se acordar antes do avião chegar no chão e acionar o assento ejetável ali. Até que o primeiro cara que conseguiu ultrapassar a barreira de som foi o Chuck Yeager, porque ele foi o primeiro que conseguiu
acordado o desmaio esse a tempo, né? Então ele recuperou o controle do avião e estabilizou, né? E depois que passou a barreira, como vocês podem ver lá no vídeo, essa onda aqui que agora vai ser emitida depois, ela vai estar aqui na frente, né? E aí eu vou ter várias ondas. Então eu formo esse cone, que é a superposição, né? Se vocês juntam... Então, agora eu estou com um avião, uma fonte acima da velocidade do som. Então, se vocês juntam aqui todas as frentes de onda, elas vão... né, esse ponto que está se deslocando para cá, esse ponto que está se deslocando para cá, todos eles vão estar em cima dessa linha. É como uma lancha andando na água, né? Ela está andando aqui para a direita e se forma essa onda retinha que se desloca. A onda retinha é simplesmente porque vocês estão vendo uma superposição de várias ondas concêntricas. Tá? A onda é concêntrica, ela é igual à onda que se forma quando vocês jogam uma pedra na água. A lancha então produz uma série de ondas circulares, mas como ela está se movendo, o que vocês vão enxergar é esse triângulo. No caso de um avião, esse triângulo é tridimensional, então ele é um cone. E toda vez que esse cone passa aqui por um detector, o detector não precisa estar aqui na frente, né? Vai ouvir esse estrondo que corresponde a essa onda de choque que está passando aqui pelo detector, e ela é uma superposição de várias ondas, né? Então essa perturbação é mais alta e por isso que dá o estrondo. Abaixo da velocidade do som passa uma de cada vez, então a gente simplesmente ouve o barulho do avião e não o estrondo sônico aqui, que é sinal de que a velocidade está acima da velocidade do som. Bom, então vocês têm outras informações relevantes lá no vídeo. Aqui é só um resumo para enfatizar como que a gente calcula. Então a questão principal aqui é a convenção, aqui não é convenção de sinal, né? É a escolha do sinal adequado para dar o fenômeno correto. E isso fica claro então nesse exemplo que está lá detalhado no material, que é o seguinte. Vocês sabem que por ecolocalização, o morcego ele consegue detectar pequenos insetos no escuro, mesmo tendo uma visão bastante ruinzinha, né? O morcego consegue localizar com precisão o alvo mesmo quando ele está voando, e ele come uma quantidade enorme de insetos por dia. Então, morcegos são super importantes para manter controladas as populações de insetos, então a gente não deve matar morcegos, eles são super úteis. Claro, são animais que a gente sabe que podem transmitir doenças, então a gente deve deixar o morcego quieto no canto dele, né? A gente não deve nem tentar pegar, nem afastar, muito menos comer, tá? Então, se a gente mantivesse os ecossistemas preservados, os morcegos iam estar fazendo os negócios de morcegos lá, não iam estar se envolvendo com a gente teria muito menos pandemias na história da humanidade, né? Inclusive essa que está fazendo vocês estarem assistindo aula em casa aí. Bom, mas então ecolocalização não é exclusividade do morcego. Mesmo a gente pode aprender a fazer ecolocalização. Existem várias pessoas que ou aprenderam porque treinaram ou por uma deficiência visual acabaram desenvolvendo esse sistema. Então, na ecolocalização, a gente emite um som e ouve o eco, tá? Então, vocês podem procurar, tem vários exemplos de pessoas vendadas para garantir que elas não estão vendo nada e andando no escuro e fazendo assim, ó. Então, esse som é emitido com uma certa frequência e um ouvido treinado pode ouvir o eco desse som. Pelo eco dá para estimar a distância dos obstáculos, tá? E evitar.
O morcego faz mais do que isso, ele calcula mais do que a distância, porque a distância de uma borboleta que está voando não ajuda muito. Quando ele chega lá, ela já vai ter se deslocado. Então ele precisa saber não só a distância, mas a velocidade com que ela anda, para poder calcular, e ele vai calculando isso em vários instantes, então ele consegue saber também a direção, né? Mas tendo informação sobre a velocidade, ele pode prever onde a borboleta vai estar e traçar uma trajetória para interceptar a borboleta. E é o que ele faz, e ele come uma quantidade, né, em relação ao próprio peso, muito grande de insetos. Bom, então aqui no exemplo o nosso exemplo é unidimensional, né? Então ele está andando na direção da borboleta. O morcego tem velocidade de 9 metros por segundo e a borboleta 8 metros por segundo. O que o morcego faz é ele emite uma onda ultrassônica. Ultrassônica significa que é uma onda numa frequência acima da nossa capacidade auditiva. A gente não ouve o som que o morcego emite, tá? Mas ele consegue ouvir, e o que ele faz quando ele detecta o eco, então ele sabe que tem um alvo, ele ajusta a frequência com que ele está emitindo ali os sons, né, o equivalente mas do jeito dele, ele altera esse F0 até que o eco que ele ouve tem uma frequência F' igual a 84 kHz, porque esse é o valor com que ele tem a melhor acuidade auditiva aqui. É quando ele tem os ouvidos do morcego são mais sensíveis, tá? É o ótimo de audição, tá? Então ele ajusta a frequência F0 para que o eco que teve a frequência modificada pelo efeito Doppler seja F'. Então, a gente tem uma fonte que se desloca e um detector que se desloca. Mas não necessariamente a fonte é o morcego e o detector é a borboleta, porque eles vão trocar de papel. Por quê? Porque o som vai e vem. Então, quando o som está indo, o morcego é a fonte, a borboleta é quem vai receber o som, é o detector. Aí o som reflete na borboleta e volta para o morcego. Então é como se a borboleta emitisse o som, então agora ela passa a ser a fonte, e como é o morcego que vai ouvir esse eco, ele passa a ser o detector. Então, eu tenho o mesmo fenômeno, é o morcego andando na direção da borboleta emitindo um som. Mas essa configuração ela vai ser interpretada em 2 passos separados, porque quem é fonte e quem é detector é o contrário do que no outro, tá? Bom, a informação que a gente tem aqui é as velocidades e a frequência com que o eco chega no morcego. Ele quer saber qual é a frequência com que frequência o morcego emitiu sons e com que frequência essas frentes de onda chegaram na borboleta, tá? Então, eu tenho uma frequência que sai do morcego, que eu não conheço. Essa frequência chega na borboleta com uma frequência que eu quero saber também. Essas são as 2 perguntas do problema. Com que frequência sai do morcego, com que frequência chega na borboleta. E o que eu sei é com que frequência chega de volta no morcego, que é 84 kHz. Então, eu tenho que aplicar 2 vezes o efeito Doppler. Então a gente pega aquela nossa equação geral e estuda ela no primeiro caso. Então, no primeiro caso, eu tenho aqui o morcego, aqui longe a borboleta, tá? E eles estão andando um na direção do outro. Essa é a informação que o problema me dá. Então, qual é a escolha dos sinais? Então, quem é o detector nesse instante inicial? É a borboleta. Então aqui eu vou botar o VB, que é aqueles 8 metros que o problema nos dá. Tá? Então VB
é a velocidade da borboleta, Vm é a velocidade do morcego. Então, nessa primeira etapa, que a borboleta é o detector e o morcego é a fonte, tá? Eu tenho Vb em cima e Vm embaixo. Então, aqui esse Vzinho é 343, esse F0 eu não conheço, mas eu preciso ainda escolher o sinal. Bom, o que a velocidade do morcego faz para a frequência? Bom, o morcego está indo na direção da borboleta, então ele vai fazer com que a frequência aumente. A velocidade do morcego está no denominador. Então, como é que eu aumento a frequência? Com qual sinal? Bom, eu preciso diminuir o denominador para aumentar a frequência. Então, o sinal aqui embaixo é menos. Qual é o efeito da velocidade da borboleta na frequência? A borboleta está indo na direção do morcego. Então, a gente sabe intuitivamente que a frequência tem que aumentar. Como a borboleta aqui, a velocidade dela está no numerador, e eu quero aumentar o resultado, então eu sei que aqui é mais. Tá? Que é exatamente o que eu escrevi aqui. Mais em cima, menos embaixo, velocidade da borboleta, em cima, velocidade do morcego embaixo. Tá? Nessa equação aqui, eu tenho... Bom, aqui eu usei 340, não 343, tanto faz. Então, aqui eu coloquei a informação que eu tenho, que é a velocidade do som, a velocidade da borboleta, então ficou com 348 em cima. E aqui eu tenho 340 menos 9, que é 331, porque eu tenho a velocidade do morcego, que é 9, 331. Bom, essa equação aqui sozinha, ela não nos ajuda muito, porque aqui aparecem as duas incógnitas. A frequência F0 emitida pelo morcego, a segunda pergunta, e a frequência Fb das ondas ouvidas e refletidas pela borboleta. Tá? A gente tem então duas incógnitas, eu preciso de uma segunda equação. Então agora eu tenho que analisar o caso contrário, aqui que é a onda agora foi refletida pelo morcego, desculpa, foi refletida pela borboleta, então a borboleta passa a ser a fonte. Então aqui embaixo agora eu boto Bzinho. E essa onda vai chegar no morcego, então o morcego passa a ser o detector. Então aqui em cima agora é Vm. Eu, de novo, tenho uma situação onde tanto o movimento do morcego quanto o movimento da borboleta vão aumentar a frequência. Então a escolha dos sinais continua a mesma. Aqui o detector está indo na direção da fonte, eu quero aumentar a frequência, então eu vou botar mais. E a fonte está indo na direção do detector, então eu vou botar menos para aumentar o resultado. Tá? Então, a escolha dos sinais é a mesma do caso anterior, porque o movimento continua o mesmo, é um indo na direção do outro. Então, tanto aqui quanto aqui, vocês notam que eu botei mais e menos, então é a mesma escolha. O que mudou é quem é fonte e quem é detector. Aqui era VB em cima, VM embaixo, agora é VM em cima, VB embaixo. De novo, eu tenho 340 mais 9, né? O VM é 9, então fica 349. 340 menos 8, então fica 332. Só que a frequência que aparece aqui é a frequência com que a onda é emitida, como se fosse emitida pela borboleta, né? É a reflexão. Então, a onda é emitida aqui, é refletida na borboleta com a mesma frequência que ela chegou nela. Então, a onda chegou na borboleta não com F0, mas com Fb, esse valor aqui. Então, aqui, a frequência Doppler, o que o efeito Doppler faz na frequência, né, é em relação à frequência emitida. Então aqui eu não boto F0, aqui eu tenho que botar a frequência com que a onda sai da borboleta, que é tudo isso aqui. Então ao invés de Fb, eu coloco aquela equação aí de cima, 348 dividido por 331 dividido por F0, e aqui é o resultado dessa fração, ficou 349 em cima e 332 embaixo. Tá? Então, a gente sabe também
porque é um enunciado, está no enunciado do problema, qual é o valor de F'. Então, isso aqui vai ser igual aos 84 kHz, né, que é o F'. Bom, agora a gente tem uma equação que consegue nos dar algum resultado, porque aqui do lado esquerdo só tem F0, o lado direito a gente conhece, então a gente passa todos esses numerozinhos aqui para o lado de lá e acha que F0 vai ser 76 kHz. E aí pega o F0 que sai daqui, coloca aqui e aí calcula o FB, que vai dar 80 kHz. Bom, é sempre bom a gente fazer um teste para ver se os valores das frequências fazem sentido. Então, a gente tem uma onda que é emitida com 76 kHz. Porque o morcego está se aproximando da borboleta, a borboleta tem que receber uma onda com uma frequência maior. De fato, ela recebe com 80. Saiu com 76 kHz, chegou com 80. Ela é refletida com 80 kHz, então ela sai da borboleta com 80 kHz e ela volta para o morcego e, de novo, por efeito Doppler, a frequência tem que aumentar. Aumentou, aumentou, né? 84 kHz. Então, a sequência, o ordenamento das frequências está correto. Se o valor está correto, vai depender da gente ter feito a continha certa. Mas só o ordenamento está correto já é um bom sinal de que a gente colocou os sinais, pelo menos, corretamente. Tá bom? Então, esse exemplo ele é interessante porque ele tem basicamente as várias situações que podem ocorrer, né? Um outro caso importante, que eu não cheguei a botar um exemplo aqui, é quando a nossa fonte vai aqui para um lado e o detector vai para o mesmo lado, né? Então, a gente sempre vai usar a mesma regra. Não importa aqui que o detector está fugindo. A fonte está indo para o lado do detector? Tá. Então, a contribuição do movimento da fonte para a frequência é no sentido de aumentar a frequência. Tá? Então, eu vou botar menos. O detector está se afastando da fonte? Tá, não importa que a fonte está indo na direção dele. A contribuição do movimento do detector para a frequência é no sentido de diminuir a frequência. Então, o detector está aqui em cima, para diminuir a frequência eu vou escolher um sinal de menos. Então, se eu tiver essa situação aqui, eu vou escolher menos em cima e menos embaixo. Tá? Então, o ponto importante aqui é, quando eu for analisar o sinal que entra na equação, eu vou olhar só o que o detector está fazendo. Tá? Naquele momento eu esqueço que tem uma fonte. Eu olho o que o detector está fazendo e escolho o sinal dele. Depois eu olho o que a fonte está fazendo e esqueço do detector. E aí eu decido o sinal da fonte só olhando para a fonte e se o detector está para onde ela está indo ou se ele está de onde ela está vindo. Tá? Então a escolha do sinal da fonte só depende do movimento da fonte e onde está o detector, não o que ele está fazendo. E a escolha do sinal do detector só depende do que o detector está fazendo e de onde está a fonte, não o que ela está fazendo. Um caso interessante aqui é que quando eles estão se afastando aqui com a mesma velocidade, quando a velocidade da fonte e do detector é a mesma, aqui eu vou ficar com o mesmo número no numerador, o mesmo número no denominador, então isso aqui dá 1. Então, quando eles estão indo para o mesmo lado com a mesma velocidade, não muda a frequência, né? Eu aí vou cortar essa fração e f vai ser igual a f0. Então esse é o único caso aqui onde as frequências vão se compensar. Tá? Bom, então aqui a gente tem um resumo do efeito Doppler para ondas sonoras e nesse exemplo a gente mais ou menos viu as situações que podem acontecer
nos exemplos que são mais complicados. Como é que dá para complicar ainda mais, né? A gente pode misturar uma questão de efeito Doppler com outros conteúdos. Então, aqui a gente tem uma onda que vai, uma onda que vem. Então, se o morcego, que é o que ele faz também, né? Se ele superpõe essas duas ondas, aqui ele está emitindo e o eco que ele está ouvindo, como essa modificação aqui é pequena, ele vai ouvir batimentos, tá? Então a gente pode misturar um problema de efeito Doppler com batimentos, tá? Então você tem na lista problemas parecidos com esse, mas envolvendo batimentos, é o máximo de complicação, tá? É só fazer uma coisa de cada vez e não tem grandes dificuldades. Bom, então isso termina a matéria que vai cair na prova. Aqui a gente focou, né, no efeito Doppler para ondas sonoras, a gente não discutiu ondas eletromagnéticas. Essas equações não valem para ondas eletromagnéticas. Por que não valem? Porque as ondas sonoras elas precisam de um meio para serem transmitidas, né? Então esse meio ele é um sistema de referência especial no caso. Então as ondas eletromagnéticas elas não têm um meio, né? Elas não precisam de um meio para se propagar, então elas não têm um sistema de referência preferencial. E isso muda a maneira como é que a gente obtém as equações. A velocidade das ondas eletromagnéticas elas são constantes, independente do que a fonte e o detector está fazendo, tá? E não é a mecânica clássica newtoniana que a gente usou aqui para somar ou subtrair as velocidades que servem no caso de ondas eletromagnéticas. A gente vai precisar da teoria da relatividade. Tá? Eu vou atualizar o PDF lá, botar um pé de página só para vocês terem o resultado, a equação que é usada no caso do efeito Doppler para ondas eletromagnéticas. Lá só vai depender do movimento relativo entre fonte e detector, o que não é o caso aqui, né? Aqui é importante quem está se deslocando em relação ao nosso sistema de referência. No caso das ondas eletromagnéticas, não. Então, o efeito Doppler em ondas eletromagnéticas é bastante diferente do que a gente está vendo aqui.